Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Iniciarei a leitura de reportagens de Além Túmulo. Antes de iniciar cada uma das reportagens de valor inestimável para o estudante espírita e para quem quer compreender melhor o plano espiritual e os processos do espírito nas várias existências, vale explicar em que contexto essa obra foi realizada. Chico Xavier, num determinado período, achou interessante a ideia de realizar entrevistas com diversos irmãos que já estavam na pátria espiritual. Isso iria permitir abordar temas, situações e percepções a partir da visão particular de cada um. Chico Xavier conversou com o espírito Humberto de Campos, se ele tinha interesse. Humberto de Campos disse que achou a proposta muito interessante em termos registros de entrevistas realizadas no plano espiritual. Humberto de Campos fez a introdução do livro explicando a obra, mas para não exigir da paciência do caro ouvinte e deixar o vídeo mais longo do que o necessário, selecionei uma pequena parte que imagino que seja interessante para todos que gostam de conhecer mais sobre o plano espiritual. Veja esse pequeno trecho do comentário do espírito Humberto de Campos sobre esta obra. As experiências relacionadas nestas páginas singelas falam eloquentemente de nossas necessidades individuais. Não devemos continuar na condição de meros beneficiários da casa de Deus, reincidentes nas dívidas e falhas criminosas. A providência nos oferece tesouros imperecíveis. O Pai repartiu a herança com magnanimidade e justiça. Não há filhos esquecidos e todos somos seus filhos. Trazendo-te, pois, meu esforço desvalioso, feito de coração para corações, termino afirmando que todas estas reportagens são reais e que, se os nomes das personagens obedecem à convenção da caridade fraternal, aqui não há ficções nem coincidências. Cada história representa um caso individual no imenso arquivo das experiências humanas para a compreensão da vida eterna. A primeira reportagem inicia a partir de um encontro casual, que Humberto de Campos deu o título Amarguras de um Santo. Falava-se numa roda espiritual da melhor maneira de cultivar a prece, quando um amigo sentenciou: uma herança perigosa dos espíritas é a de transformar a memória de um companheiro desencarnado numa espécie de culto de falsa santidade. O bom trabalhador do Cristo não faz mais que cumprir um dever, e não é justo se lhe perturbe a serenidade espiritual com a repetição de cenas mundanas, perfeitamente idênticas às cerimônias canônicas. Não raro, a morte arrebata do convívio terrestre um irmão consciencioso, dedicado, e imediatamente os amigos da doutrina o transformam num tabu de fictícia força espiritual. É verdade, exclamou um dos presentes. Em todas as questões é justo perguntarmos qual foi o procedimento de Jesus e, no caso da prece, não se vê nos evangelhos um culto particular, a não ser a contínua comunhão entre o Cristo e o Pai que estais no céu. Um ex-padre católico, com um sorriso de bonança que sempre surge depois das grandes desilusões, acrescentou em tom amistoso: é razoável que os homens do mundo não interrompam as tradições afetuosas com aqueles que os precedem na jornada silenciosa do túmulo, conservando as almas à mesma disposição de ternura e de agradecimento na recordação dos que partiram. Entretanto, no capítulo das rogativas das conciliações, dos empenhos, convém que toda criatura se dirija a Deus, ciente de que a sua vontade soberana é sempre justa e de que a sua inesgotável bondade se manifestará, de um modo ou de outro, através dos mensageiros que julgue conveniente aos fins colimados. Em minhas experiências nas esferas mais próximas do planeta,
Sempre reconheci que os espíritos mais homenageados na terra são os que mais sofrem, em virtude de pouca prudência dos seus amigos. Aliás, neste particular, temos um exemplo doloroso dos santos. Sabemos que raros homens canonizados pela Igreja humana chegaram, de fato, à montanha alcatilada e luminosa da virtude. E essas pobres criaturas pagam caro na espiritualidade, o incenso perfumoso das glórias de um altar terrestre. A palestra tomava um caráter dos mais interessantes, quando o mesmo amigo perguntou de repente, depois de uma pausa: "Vocês conhecem a história de São Domingo Gonzales?" E enquanto os presentes se entreolhavam mudos, em íntima interrogação, continuou: Domingos Gonzales era um padre insinuante, dotado de poderosa e aguçada inteligência. Sua carreira sacerdotal, dado o seu caráter flexível, foi um grande voo para as posições mais importantes e elevadas. Dominava todos os companheiros pelo poder de sua palavra quente e persuasiva, cativava a atenção de todos os seus superiores pela humildade exterior de que dava testemunho, embora sua vida íntima estivesse cheia de penosos deslizes. A verdade é que, lá pelos fins do século XV, era ele o inquisidor-geral de Aragão, mas tal foi o seu método condenável de ação no elevado cargo que lhe fora conferido que, por volta de 1485, os israelitas o assassinaram na Catedral de Saragossa, em momento de sagrada celebração. O nosso biografado acordou, no além-túmulo, com as suas chagas dolorosas, dentro das terríveis realidades que lhes aguardavam o espírito imprevidente. Mas os eclesiásticos concordaram em pleitear-lhe um lugar de destaque nos altares humanos e venceram a causa. Em breve tempo, a memória de Domingos transformava-se no culto de um santo. Mas aí agravava-se, no plano invisível, os tormentos daquela alma desventurada. Envergonhado e oprimido, o ex-padre influente do mundo sentia-se qual um mendigo faminto e coberto de pústulas. Nós, porém, sabemos que as recordações pesadas do planeta são como forças invencíveis que nos prendem à superfície da Terra. E o infeliz companheiro foi obrigado a comparecer, embora invisível aos olhos mortais, a todas as cerimônias religiosas que se verificaram na instituição de seu culto. E assim, Domingos Gonzales, assombrado com as acusações da própria consciência, assistiu a todas as solenidades de sua canonização, sentindo-se o mais desgraçado dos seres. As pompas de acontecimento eram como espadas intangíveis que lhe atravessassem. De lado a lado, o coração vencido e sofredor. Os cânticos de glorificação terrena ecoavam-lhe no íntimo, como soluços da sombra e da amargura. E, desde essa hora, intensificaram-se-lhe os padecimentos. Sua angústia agravou-se, primeiramente em virtude da nova posição do círculo familiar. Os que lhe eram afins pelo sangue entenderam que não mais deviam o tributo comum de trabalho e realização ao mundo. Como parentes de um santo, não mais quiseram trabalhar. E essa atitude se estendeu aos seus mais antigos companheiros de comunidade. Os poucos valores de agremiação religiosa a que pertencera desapareceram. Seus colegas de esforço estacionaram voluntariamente na preguiça criminosa e no hábito de homenagens sucessivas. O grupo havia produzido um santo. Devia ser o bastante para a garantia de uma posição definitiva no céu. O seu espírito infeliz contemplava semelhante situação, banhado em lágrimas expiatórias, e o seu martírio continuou. Sabemos que um apelo da terra é recebido em nosso meio
tão logo seja expedido por um coração que se debata nas lutas redentoras do mundo. Se o serviço postal do orbe pode estar sujeito aos erros de administração ou da má vontade de uma estafeta, desviando do seu destino uma mensagem, no plano espiritual não se verifica semelhantes perturbações. A solicitação justa ou injusta dos homens vem ter conosco pelos fios do pensamento, na divina claridade do magnetismo universal. E Domingos começou a receber os pedidos mais imprudentes dos seus numerosos devotos. A alma desventurada ficou absolutamente presa à terra e, de instante a instante, era obrigado a atender aos apelos mais extravagantes e mais absurdos. Se um criminoso desejava fugir à ação da justiça no mundo, valia-se de Domingos, invocando-lhe a memória entre receios e rogativas. As mães desacisadas, que não cogitaram da educação dos filhos, em pequeninos, lhe rogavam de joelhos a correção tardia desses filhos transviados em maus caminhos. Os velhacos lhe faziam promessas, a fim de realizarem um bom negócio. As moças, casadouras, lhe imploravam a aliança do noivo rebelde e arredio. Os sacerdotes pediam-lhe a atenção dos superiores e, finalmente, todos os sofredores sem consciência lhe suplicavam o afastamento da cruz de provações que lhes eram indispensáveis. Chumbado ao mundo, Domingos, durante mais de um século, perambulou pelas casas dos devotos, pelas estradas desertas, pelos círculos de negócios, pelos covis dos bandidos. Seu aspecto fazia pena. Foi quando, então, dirigiu a Jesus a súplica mais fervorosa de sua vida espiritual, implorando que lhe permitisse voltar à terra, a fim de esconder no esquecimento da carne as suas enormes desditas. Queria fugir do plano invisível, detestava o título de santo, aborrecia todas as homenagens, atormentava-o o altar do mundo. Suas lágrimas eram amargas e comovedoras, e o Senhor, como sempre, não lhe faltou com a bondade infinita. Assim como um grupo de amigos influentes procura colocação para o homem desempregado e aflito no mundo, alguns companheiros dedicados vieram oferecer ao pobre espírito sofredor uma reencarnação como escravo no Brasil. Domingos Gonzalez ficou radiante. Chorou de júbilo, de agradecimento a Jesus e, em breve tempo, tomava a vestimenta escura dos cativos, sentindo-se ditoso e confortado, cheio de alegria e reconhecimento. O nosso amigo fizera uma pausa na sua narrativa. Estávamos, porém, altamente interessados e eu perguntei: e o santo está hoje nos planos mais elevados da espiritualidade? Seria extremamente curiosa a palavra direta de sua desilusão e de sua experiência valiosa. Não, ainda não, replicou o narrador com um ar discreto. Domingos tem vivido sucessivamente no Brasil e ainda hoje continua aí. Esforça-se pela sua redenção espiritual, guardando instintivamente o mais terrível receio de chegar às esferas invisíveis com o título de santidade. Mas as obrigações comuns dispersaram o grupo em palestra e, dentro de pouco tempo, estava eu novamente só, com o meu trabalho e com a minha meditação. E nesse dia, impressionado com a história daquela amarga experiência, não pude retirar da imaginação aquele santo que trocara o incenso do altar pela atmosfera nauseante de uma senzala do cativeiro. Nesse registro feito por Humberto de Campos, podemos observar como é natural a comunicação pelo pensamento. Podemos observar que o católico que foi canonizado sem ter o preparo espiritual
sofria verdadeiras perturbações, pois não sabia administrar tantos pensamentos e pedidos de religiosos ainda encarnados. Também podemos observar a importância de não querermos ser mais do que somos. No próximo vídeo, Humberto entrevista um espírita desencarnado. Gostou? Deixe nos comentários o que achou desse diálogo registrado pelo espírito Humberto de Campos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.